Guimarães. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus, e vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por esse momento, que é o momento da mensagem. Um momento que o Senhor vai falar aos nossos corações através da boca do Teu Filho. Que o Senhor o abençoe e que o Teu Espírito, Pai, seja quem vai falar nesse momento. Senhor, que nada venha dele, mas somente de Ti, Deus. Que nós possamos, Senhor, receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite e possamos sair daqui transformados pela Tua palavra e pelo Teu amor mais uma vez. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Muito bom a gente estar junto aqui mais uma vez. Eu queria, antes de mais nada, pedir para a galera da mídia, não sei se está pronto aí, eu queria passar para os irmãos o vídeo, né, do que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira nós fomos como igreja, né, nós tivemos um momento incrível ali no cinema. A gente vai passar um vídeo para você ver um pouquinho do que rolou lá e dar um gostinho para quem não esteve de estar no próximo. Fala pessoal, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, ó, no Shopping da Pedreira. Nós estamos junto com a galera da nossa igreja. A gente programou não apenas de assistir o filme A Forja. Nós vamos fazer uma ação evangelística também e eu quero convidar você a acompanhar com a gente cada detalhe. Em primeiro lugar, quem gostou do filme aí? Cara, eu acho um filme sensacional. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje e a gente ter visto essa mensagem. Eu não sei se você reparou, mas o filme fala muito sobre uma geração que pode discipular a outra. Uma geração que pode ensinar a outra. E vocês não estão aqui por acaso. Nós entendemos que nós temos um papel, nós temos uma responsabilidade e nós podemos assumir essa responsabilidade, passando adiante todo o ensinamento que a gente viu aqui hoje, colocando ele na prática. A gente acabou de sair de uma sessão do filme A Forja. E mais uma vez os irmãos Kendricks nos abençoam com uma história desafiadora, inspiradora para nós, que nos motiva a viver dedicando a nossa vida ao discipulado. Você não pode perder esse aprendizado. E você que já assistiu, assuma o desafio de ser um discipulador, de levar a mensagem de esperança em Cristo Jesus às pessoas ao seu redor. Há uma geração a ser alcançada, a ser transformada pela palavra de Deus, e o Senhor quer usar o seu povo, quer usar a mim e a você, para que as gerações sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Que a sua vida seja uma vida usada por Deus para forjar outras vidas no padrão do reino de Deus, o único reino eterno, infalível e poderoso. Que Deus te abençoe. Deus. Irmãos, foi um momento incrível que a gente viveu ali como igreja. Eu queria dizer, você que não assistiu o filme, assista, vale muito a pena, você vai gostar muito de ver o filme. E você que esteve lá conosco, obrigado por você estar.
né? Quando tiver filmes novamente, a gente quer fazer isso mais vezes. Foi lindo ver o pessoal no shopping, parando, olhando, dando tchau, acenando, filmando, cantando junto com a gente. E muita gente impactada ali por um gesto tão simples que a gente teve de ir àquele local e, como igreja, ser luz naquele local ali. Então, não fica fora, irmão. Tem tanta coisa acontecendo e, às vezes, a gente perde grandes oportunidades e eu nem sei responder por quê. Talvez você vendo o vídeo agora está se perguntando por que eu não fui, né? Também não sei, irmão, não sei. E não vou passar pano, não. Você vacilou. Você é um vacilão e na próxima esteja conosco, porque foi tremendo estar ali naquele local. Outra coisa que tem acontecido na nossa igreja é que nós temos vivido, irmão, já os pequenos grupos. E muitos irmãos já experimentaram o pequeno grupo, né? Participar de um pequeno grupo. Eu sei que hoje a igreja está um pouco mais vazia, hoje é dia de eleição. Tem gente aí que está agoniado, querendo já saber, né, se comemora, se chora, se arranca os cabelos. Mas eu sei que tem um pouco menos de pessoas, mas eu vou fazer o mesmo teste. Quem já foi a um pequeno grupo aqui, em algum momento aqui, ou tem frequentado, fica de pé aí, só para a gente ver um negócio aqui. Quem já foi a um pequeno grupo? Olha, dá uma olhada aí nessa galera aí, ó. Depois vocês vão procurar essas pessoas e você vai perguntar assim, vale a pena ir? O pastor está falando lá mentira ou o negócio é bom? Se for bom, irmão, vocês vão escolher um pequeno grupo, vocês vão começar a participar, tá bom? Pode sentar, obrigado vocês. Tem muito mais pessoas aí participando, mas como hoje está um pouco mais reduzido aí o contingente, então não fique, como diz o Lacerda, não fique de fora dessa, né? Você não pode ficar de fora dessa, não fique de fora dessa, né? Ele vai repetindo isso no Jornal da PIB até a gente entender que realmente a gente não pode ficar de fora. Então não fique de fora, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O pequeno grupo resgata algo que a igreja vai crescendo e a gente não consegue ter, que é aquela proximidade com todo mundo, é saber da vida de todo mundo. Quando a Cíntia subiu ali para agradecer, duvido que alguém do PG venha ver, não sabe exatamente o que ela estava fazendo ali em cima. Duvido que a gente não estava orando por ela, né? Quando ela não pôde estar lá, a gente mandando vídeo para ela, duvido, irmão. Isso é muito bom, fortalece esse elo, essa comunhão, essa proximidade, e você precisa experimentar isso em nome de Jesus, amém? Mas vamos para a mensagem. Vamos para a mensagem, que senão a gente fica falando, e a gente tem algo para ver com o Senhor aqui na palavra dele, e eu coloquei um tema nessa mensagem. O tema está ali, ó, é uma pergunta. É difícil para Deus? O que você acha, Davi? É difícil para Deus? Eu nem falei o quê, mas não é, né? Não importa o quê, a verdade é que não é difícil para Deus. Para Deus não é só, para Deus não é impossível, verdade, mas para Deus chega a ser fácil. Aquilo que é impossível para a gente, para Deus é fácil, não é difícil para Deus. E a gente vai ver um texto hoje na palavra de Deus, que ele fala exatamente isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 32, Jeremias 32, eu vou lendo alguns versículos para a gente dar uma reduzida aqui, para a gente tentar ganhar um pouco de tempo, dar uma enxugada aqui no texto, porque o texto é um pouco grande, então eu vou saltando alguns versículos, vocês vão me acompanhando. Jeremias 32, eu vou começar no versículo 2, Jeremias 32, 2, se puder, isso, já está lá para a gente. Depois você marca na sua Bíblia, lê esse texto, vale muito a pena, tá? Diz assim o texto: naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. Vai guardando essas informações, tá? Babilônia está sitiando Jerusalém, e Jeremias está preso. Versículo 3, Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e que esse a conquistaria. Vai guardando essas informações. Jeremias está preso, quem mandou prender ele foi o rei de Judá, Zedequias, e ele foi preso porque ele estava profetizando. Agora vamos lá para o versículo 6, versículo 6, e Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la.
Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é o seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Pula lá para o versículo 14 agora. Versículo 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas se tornarão a ser comprados nessa terra. Dá mais um salto aí, agora vai lá para o 24. Versículo 24. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade. E pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Vamos lá para o versículo 42 agora. Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, na Cefelá, na Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Irmãos, essa história é uma história muito forte, muito poderosa, porque essa história parece uma loucura aos olhos humanos. A cidade está cercada, a cidade está sitiada pelo inimigo, o profeta está preso porque estava profetizando, o profeta está lá na cadeia, e aí Deus fala com ele: teu primo vai vir aqui vender um terreno para você, você vai comprar o terreno dele, e o profeta compra o terreno, e essa história solta assim, ela parece não fazer nenhum sentido, porque a ordem de Deus parece algo muito fora da realidade. Como alguém vai comprar uma terra em tempos de guerra? Como alguém que está preso vai pensar numa coisa assim? Sabe, a ordem de Deus, muitas vezes, ela parece uma loucura aos nossos ouvidos. Mas quando a gente entende o que Deus quer fazer, quando a gente conhece o Deus que promete, o Deus que fala, a gente sabe que não é loucura, a gente sabe que é o início do milagre, a gente sabe que é a palavra sendo liberada para que a vontade de Deus se estabeleça. Então, por mais louco que as coisas possam parecer aos olhos humanos, para Deus aquilo não é uma loucura, pelo contrário, aquilo ali é o impossível que vai ser cumprido para a glória de Deus. Então vamos pegar o contexto para vocês entenderem um pouco. Talvez você já tenha ouvido falar no profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele ficou conhecido, tadinho, como profeta chorão. Aqui em 2024 a gente vira e fala assim: Jeremias era o profeta chorão. Irmão, tu tinha coragem de passar o que Jeremias passou na vida? Se você pudesse chegar agora e fazer uma oração: Deus, eu quero que o Senhor faça na minha vida igualzinho o Senhor fez na vida de Jeremias. Tem coragem? Vai que Deus atende tua oração hoje. Irmão, Jeremias, ele passou poucas e boas. O povo de Israel estava pecando contra o Senhor. Diz a palavra de Deus que o povo estava pouco a pouco se afastando dos caminhos do Senhor. Eles começaram a se envolver com outros deuses. Eles começaram a cultuar outros deuses. E enquanto isso ia acontecendo, eles aceitaram práticas que eram repugnantes. Você quer um exemplo? Eles começaram, inclusive, a aceitar sacrificar crianças a deuses estranhos.
Você já imaginou pais e mães pegando seus filhos e levando para ser queimados diante de altares idólatras? Um povo que é o povo separado por Deus, um povo consagrado por Deus, um povo que viu milagres acontecerem na sua história, um povo que testemunhou grandes feitos do Senhor, que foi escolhido por Deus para ser um referencial para as nações, agora está se afastando. E aí Deus chama o profeta Jeremias e fala, ó, avisa para esse povo um negócio, eu vou trazer juízo sobre a vida deles, e eu vou trazer juízo por meio da Babilônia. A Babilônia vai chegar, a Babilônia vai conquistar vocês. Vocês vão se tornar escravos. Vocês vão ter, de uma certa forma, um momento para aprender no cativeiro. Deus veio falando isso pela boca do profeta Jeremias. Enquanto o profeta profetizava, o pessoal que estava ouvindo a profecia não gostava de ouvir aquela profecia. O pessoal falou assim, poxa, Jeremias está maluco, rapaz, vai dizer que o inimigo vai vencer a gente. Isso não é palavra de Deus não, está amarrado o profeta, né? Não, palavra de Deus é palavra de bênção, de vitória, aleluia, porque nós somos o povo escolhido por Deus, aleluia, então eu só aceito palavra de vitória. E aí o povo ficou chateado, o rei mandou prender o profeta Jeremias, ele vai preso, e aí, que loucura, né? Ele está preso lá e Deus fala com ele, ó, agora teu primo vai vir aí, e ele vai te oferecer uma terra para comprar. Compra a terra. E aí pega lá a escritura toda e guarda isso bonitinho, porque eu quero dizer uma coisa, tudo vai voltar ao normal daqui a um tempo. Irmãos, é muito louco você olhar para isso, para o texto, porque a gente não tem a ideia real do que estava acontecendo ali, porque a gente não tem nem a ideia real do que é uma guerra. Imagina naquele tempo, você chegar nos muros da cidade, colocar a cabeça assim para olhar lá para fora e você vê aquele exército enorme sitiando a cidade. Imagina você pensar, eu preciso sair da cidade, preciso sair pelos muros da cidade, mas eu não posso. E eu tinha que ir fazer negócios em outra cidade. Não, você não pode, porque se você sair, os inimigos vão te pegar. Se você sair e abrir os portões, nós vamos estar vulneráveis. Então o povo está escondido dentro da cidade. O povo está ali numa situação muito, muito complicada. E Jeremias está preso porque ele falou a verdade. Jeremias está preso por um único motivo. Ele falou a verdade. Eu vou esperar o Robert vir, que o Robert veio vindo, você veio tão devagarzinho assim, ó, que aí todo mundo foi te acompanhando. Perdão. É porque tem coisas que a gente pensa que está disfarçando, mas não disfarça. Já viu quando a pessoa está passando assim, aqui na frente, aí a pessoa faz assim, ó. Como se isso resolvesse alguma coisa, né? Não muda nada, irmão. Só piora a situação. Passa normal, que chama menos atenção. O bigode veio tão assim, ó, que o pessoal falou, ele vai aprontar alguma. Filho de pastor, né? Não, sei lá. O cara vem chegando sorrateiro. Mas, graças a Deus, o barulhinho estava coisa, né, irmão? Estava todo mundo assim. Então, glória a Deus por isso. Amém. Deus é bom o tempo todo. E aí, Jeremias está preso. Vamos voltar para Jeremias. Jeremias está preso. Está preso por quê? Porque falou o que Deus queria. Porque falou a verdade. Jeremias está preso porque está fazendo a obra do Senhor. Você já imaginou, irmão? Tem pessoas que têm problema com isso, em ouvir a verdade. Tem pessoas que se incomodam quando você traz a palavra de Deus na vida delas. Tem pessoas que te odeiam porque você simboliza aquilo que é correto. Sabe, a vida do cristão nem sempre é fácil. Porque tem momentos que as pessoas vão nos rejeitar simplesmente porque a gente está falando aquilo que Deus quer que a gente fale. As pessoas têm um problema em aceitar a verdade. Existe um texto em Apocalipse 3:19 que diz assim: repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus, Ele nos disciplina. Deus, Ele nos corrige. E para nos corrigir, a verdade tem que ser dita. Muitas vezes Deus vai falar conosco através de outras pessoas, alguém mais maduro na fé, um líder, e vai nos chamar a atenção. E, irmãos, isso é muito bom, porque quando nós somos disciplinados, significa que Deus nos ama. Se nós fôssemos deixados de lado, é porque Deus estaria indiferente a nós. O povo ali em Jerusalém estava sendo disciplinado pelo Senhor. Olha, vocês estão agindo errado, vocês estão adorando outros deuses, então eu vou trazer o inimigo vai levar vocês para o cativeiro, e vocês vão se lembrar que eu sou Deus. E quando eu os trouxer de volta, a nação vai entender
E isso vai ficar marcado na história. Só que na hora que isso acontece, normalmente a gente não quer reconhecer a nossa falha. A gente quer reclamar de quem está nos disciplinando. Se alguém vem chamar a tua atenção, normalmente você não fala, poxa, obrigado, realmente eu preciso mudar. O que a gente pensa na hora que alguém vem chamar a atenção da gente? Tu está falando, mas você também. Eu já vi você fazendo isso aí também. Vai dizer que você não erra também? Julgador. E a gente começa a querer devolver as acusações como se fossem acusações. Mas, irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração aberto, porque muitas vezes nós estamos na condição de falar a palavra de Deus e as pessoas nos odeiam por isso, mas muitas vezes nós somos aqueles que rejeitamos a verdade. Deus levanta alguém e a gente não aceita. Essa geração em específico tem um problema muito grande com isso. Quando eu digo essa geração, somos todos nós. Nós vivemos um contexto onde todos nós nos sentimos especialistas. Nós somos experts em tudo. A gente discute com todo mundo sobre tudo. Duvido se chegar aqui para a Laís e para a pastora Zélia. Elas são psicólogas. Duvido se alguém já não foi discutir psicologia com elas e querer saber mais do que elas da psicologia. Duvido. E se brincar, foi até eu. Se brincar, foi até eu que fiz isso com elas. Porque a gente se sente especialista. Duvido se você perguntar para o pastor Davidson, se você perguntar para os pastores que estão aqui, pastor Emílio ali, chega aí para a pastorada aí, pastora Tânia, pastora Zélia. Duvido se alguém já não chegou e quis ensinar para eles o que eles tinham que fazer aqui como pastor. Duvido. Nós somos uma geração que a gente se sente expert. Então a gente não só não quer ser corrigido, a gente quer ensinar. Mas está na hora, irmão, da gente entender que quando Deus fala, a gente tem que ter um coração humilde. A gente tem que ter um coração aberto, inclinado para ser disciplinado. Porque se nós fôssemos os donos da verdade, nós seríamos soberbos demais. O ser humano não está pronto para ser o dono da verdade. É por isso que a verdade é Jesus, a verdade é Ele. E nós recorremos à verdade. Se eu fosse o portador da verdade, eu ia ser mais importante, mais especial que os outros. Mas quando eu entendo que a verdade é Jesus e que a verdade vem dele, ele é que decide a parada. Então, ali a gente está vendo um povo que não quis ouvir a verdade. Você já passou por algum momento assim na vida? Eu já passei. Eu me lembro que eu trabalhava num local e na época eu ainda estava naquela vibe de... Teve uma época que eu era mais jovem que eu queria ser modelo. E aí, irmão, vai não sei o quê, vai daqui ali, vai nas agências e tal, e participa de desfile, aquela coisa toda. Só que, no meio da moda, você usa umas roupas meio diferentes, umas roupas esquisitas. E eu tinha uma calça vermelha, que assim, hoje, eu sei que aquela calça era horrível, mas na época, eu falava, o termo era fashion. Eu nem sei qual é o termo que se usa hoje em dia. Então, essa roupa é fashion. E eu fui trabalhar com aquela calça. E aí tinha um gerente lá no trabalho, que ele me chamou e ele falou assim, rapaz, essa calça não dá não. Você vai espantar os clientes, não tem como. Eu falei, não, mas minha calça é minha calça. Né? E fiquei ali e tal. Fiquei chateado na hora que ele falou. Mas depois eu fiquei pensando. E eu fiquei lembrando de outras dicas que esse mesmo cara tinha me dado. E que me ajudou a crescer profissionalmente. E eu falei, não, peraí, e se ele tiver certo? Né? Comecei a analisar os dados, eu falei, realmente, rapaz, hoje eu não tive sucesso com cliente nenhum, então eu acho que é melhor fazer o teste, e eu decidi ouvir o que ele estava falando, e eu percebi que eu podia ser ali corrigido. Coisa bonita, né, irmãos? Uma coisa simples, é algo que a gente já quer se defender, já quer dizer que não, que a gente está certo, mas era algo simples. Então, existem coisas que vão acontecendo na vida da gente, talvez você tenha passado por isso, né? E aí a gente precisa estar aberto. Aqui é muito comum, quando alguém está... Pastor de juventude tem atribuições esquisitas, né? E aí, se alguém tiver com um bafo, alguém está com CC, o pessoal procura a gente e fala, tem que conversar com fulano, porque fulano está com um bafo horrível. Tem que conversar com fulano, que fulano está com CC. E aí, ela está aqui, ó, ela sabe. E aí lá vai a gente falar com as pessoas, né? Só que em amor. Ué, se o rapaz está lá solteiro, querendo arrumar alguém, o cara está com um CC miserável, então, vamos lá, irmão, olha só, tem que limpar o sovaco, né? Tem que ser higiênico, tem que ser, não é, né?
Deixa Deus te usar. Na hora que você estiver ali, escovar o dente, tira o tártaro do dente. Tem gente, irmão, que tem um negócio em cima do dente assim e não se incomoda. Tem gente que quando começa a sorrir, dá vontade de você contar um negócio triste para ver se ele chora e fecha a boca. Que é um tártaro horrível. A gente tem que... Aí a gente vai lá e vai falar. Tem gente que ouve. 1% das pessoas ouve e fala, poxa, obrigado, pastor. Não. Então o que eu faço? Faço assim? Não, então vou tentar melhorar. Mas 99% fica chateado. Você acha que é por maldade que alguém vai falar isso, irmão? Não é melhor ser alguém que te ama falando algo assim, do que alguém que te odeia? Porque eu já estudei com uma moça, que ela estava com um problema hormonal na época, e ela estava exalando um cheiro muito forte. E aí, ninguém tinha coragem de falar com ela. Ninguém da escola foi falar com ela. Aconteceu que uma outra garota mais velha, da turma das valentonas, um dia decidiu ir lá falar com ela. E humilhou a menina de todas as formas. E ela chegou no meio da sala e falou, cara, vai embora, tu tá fedendo, ninguém te aguenta. Você é podre. E a menina começou a chorar e essa menina ficou um tempão sem aparecer no colégio. Imagina quantas marcas ficaram no coração dela. Então, se é alguém que te ama, que está te corrigindo, irmão, glória a Deus. Deus estava corrigindo o povo. Jeremias estava sendo um instrumento de Deus para que o povo fosse corrigido. Só que por fazer isso, Jeremias foi preso. Mas mesmo preso, olha que coisa linda, mesmo preso, Jeremias continua ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não mudam nada. As circunstâncias não podem mudar o nosso relacionamento com Deus. Mesmo preso, Jeremias continuava ouvindo a voz do Senhor. Logo no versículo 1, desse capítulo que a gente leu, diz assim, esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias. Irmão, que coisa linda. O Senhor dirigiu uma palavra a Jeremias. Deus está falando com ele está preso, mas Deus está falando. As circunstâncias são ruins, mas Deus está falando. Deus quer dirigir uma palavra para mim e para você hoje. Pode ser que as circunstâncias que você esteja atravessando não sejam as melhores. Pode ser que o desemprego tenha batido na porta na tua casa. Pode ser que a doença tenha alcançado alguém na sua família. Pode ser que a rebeldia tenha chegado nos teus filhos. Pode ser que o teu casamento esteja passando por uma crise. Mas mesmo em meio a circunstâncias adversas, Deus te trouxe aqui para falar com você. Porque Deus continua falando contigo. Não importam as dificuldades. Se você tiver com seus ouvidos atentos, Deus vai falar com você. Irmãos, eu lembro do apóstolo Paulo. Eu lembro do que eu li na Bíblia, que eu não estava vivo na época, mas o apóstolo Paulo, irmão, ele está preso lá. E Deus está falando com ele está escrevendo cartas e mandando para as igrejas, abençoando vidas. O homem está em conexão com Deus. Se fossem muitos de nós, com as circunstâncias adversas, a gente teria travado. Quantas vezes você já travou em meio a uma circunstância adversa? Quantas vezes os problemas acontecem e a gente fala, agora não sei mais o que fazer, eu vou dar um tempo de tudo, porque o meu coração não está aguentando, eu preciso me afastar das atividades da igreja, pastor, eu quero devolver o meu cargo, isso e aquilo, e a gente faz um drama. Irmão, os problemas nos alcançam. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai continuar falando contigo, então mantenha o teu ouvido aberto. Jeremias estava preso, o apóstolo Paulo estava preso, mas Deus estava falando com eles. Talvez você esteja numa situação complicada, mas Deus vai falar com você, irmão. Presta bem atenção no que Deus está falando, ouve a voz do Espírito Santo, porque não importa a situação que você está, Ele pode te usar. Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer um trabalho, a gente distribuía quentinhas para moradores de rua, E aí, a gente está ali distribuindo as quentinhas, e aí eu fui entregar a quentinha para uma senhora, entreguei a quentinha para ela e tal, orei por ela, e ela virou e falou assim, mas e eu, não oro por você também não? Aí, achei estranho, porque a gente não está preparado, nunca tinha chegado nessa parte, e aí eu falei assim, beleza, a senhora pode orar. E ela começou a orar, e uma oração, irmão, que dava para ver que aquela mulher tinha intimidade com Deus. Mas a mulher estava morando na rua. E aí a cabeça da gente começa a bugar, mas o justo está no meio da rua? O servo de Deus também pode passar uma prova como essa? E ali ela orando, liberando palavras sobre a minha vida. E aí, depois eu
perguntei para ela, vem cá, a senhora é crente? Ela falou, sou. Falei, mas a senhora está na rua? O que aconteceu? E ela foi me explicar a história, né? E a história é que o esposo tinha morrido e os filhos botaram ela para fora de casa para ficar com as coisas. E essa é toda a história. E ela foi parar nas ruas. E aí, nessa hora, veio à minha mente, quando eu fui orar por ela, que eu perguntei, quer orar por alguém? Ela falou, orar pelos meus filhos. Eu não é uma mulher de Deus. Numa circunstância dessa, irmão, a gente ia querer orar por alguém, a gente ia ser bênção. Talvez a gente estivesse murmurando, mas aquela mulher me mostrou aquele dia que no meio da prova, no meio da tribulação, a gente pode sim ser usado por Deus. Aquela mulher me abençoou naquele dia. E assim, irmão, pode ser que esteja acontecendo na sua vida. Pode ser que você esteja passando um problemaço aí, que outras pessoas já teriam talvez até pensado em dar cabo da própria vida. Mas Deus pode usar você. No meio dessa adversidade, Deus pode usar você. Pode parecer loucura o que eu estou falando, mas lembra do que a gente falou lá no início? Se é Deus que está trazendo tudo isso, irmão, pode ser loucura para o mundo. Para a gente sabe que é o anúncio do milagre. Vamos fazer o seguinte, chega aí Arthur, chega aí Davi, vem cá, vocês dois. Aí o Arthur é Jeremias, vem aqui para cima. Arthur é Jeremias, fica ali dentro do aquário ali, você está preso aqui, ó. Está preso, Jeremias, está preso. Você, Anameel, vem cá, o primo dele. Beleza. Irmão, mas aí eu não sei quem é o marido de quem, como é que foi, mas deu certo, vocês são primo. Na nossa história está tudo certo. Depois a gente é cancelado, derruba o canal da igreja lá, e quem fez a gracinha foi você, tá? Vamos lá, hein, gente, concentra. Lá está Jeremias ali, e agora eu vou fazer aqui o papel de Deus, né? Jeremias está preso, profetizou, eu vou falar assim, Jeremias, né? Porque Deus fala assim, né? Jeremias, o teu primo vai vir aí, ele quer te vender uma terra, Jeremias. Compra a terra do teu primo, Jeremias. Compra a terra do teu primo. Beleza. Enquanto ele está lá, como é que será que o Jeremias recebe essa palavra? Na cadeia. Compra a terra do teu primo. Lembra que eu falei, se olhar pelo muro da cidade, o inimigo está lá. Essa terra é em Anatote. Anatote é próximo a Jerusalém. Então, se o inimigo está ali fora, não tem jeito. Você está comprando uma terra que hoje não vale nada, irmão. A terra hoje não tem serventia nenhuma, porque o inimigo está lá. Quem comprar aquilo ali é maluco. Quem botar R$1 ali é maluco. E Deus está falando para você, compra. E aí a gente chega e fala, será que isso é coisa da minha cabeça? Vai, Jeremias. Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é coisa da minha cabeça? Muito bom, Jeremias. Muito bom. É por isso que eu chamo ele de profeta chorão. E ali está o Jeremias se perguntando. Mas de repente o Jeremias lembra, o Jeremias fala, peraí, cara. O mundo pode achar loucura, mas se Deus está mandando, Senhor, estou dentro. Senhor, estou dentro. Beleza. O mesmo Deus que toca, para o negócio acontecer, Deus não toca só no coração de um. Então Deus tem que ir lá e tocar o coração desse cara aqui. Pode ser que esse aqui, por gracinha, está achando até que vai se dar bem, né? Vou lá, meu irmão, vou passar minhas terras para o meu primo, ele que se vire, o cara já está preso mesmo, está nem aí. Não deve saber como é que está lá fora, não olhou pelos muros, vou vender as terras. Ou ele pensou, poxa, vou vender porque eu estou sentindo aqui, não importa. Mas Deus está tocando o coração dele. Agora você vai lá e vai selar o negócio, aperta a mão dele lá, vende a terra aí para ele. Negócio fechado? Você quer comprar minha terra? Quero. Então tá fechado, é isso aí mesmo. Muito bem, 17 peças de prata. Vocês podem voltar para o lugar de vocês. Obrigado. 17 peças de prata, irmão. Se fosse tentar trazer por dias de hoje, difícil fazer essa conta. Mas talvez uns 4, 5 mil reais. Mas se é uma terra que não tem jeito de tomar posse, meu irmão, já ficou caro, né? A não ser que você tenha 5 contos para jogar fora. Alguém está com 5 mil sobrando aí? Se tiver, irmão, por favor, estamos procurando quem esteja com 5 mil sobrando. E aí ele vai e compra a terra. Olha que loucura, irmão. Olha que loucura. Imagina as pessoas ao redor vendo isso. Imagina a família de Jeremias. Vamos pegar a família, porque na família o negócio é mais... Rapaz, você está maluco, Jeremias? Gastando dinheiro num negócio desse, cara, você é doido. Imagina, irmão, as pessoas olhando e sem entender nada.
Só que o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando no coração do Jeremias, porque Deus já quer mostrar para ele que lá no futuro as coisas vão mudar. Então, se você crê agora, enquanto ninguém crê, lá na frente, você vai ser abençoado quando ninguém mais vai ser. Quando você crê, quando ninguém crê, é a hora que você vai se dar bem. Deus está falando algo que parece uma loucura, mas você está acreditando. Você persevera e você fala: Deus, eu vou te obedecer. Pode parecer loucura, mas eu vou te obedecer. E aí ele vai lá e coloca um dinheiro que muitos iam considerar um dinheiro jogado fora. Eu não sei você, mas eu olhando friamente, humanamente, eu ia dizer, é um dinheiro jogado fora. Eu lembro o primeiro carro que eu comprei, quando atingia 60 km por hora, dava para ver que ele tinha Parkinson, ele fazia assim no volante, né? E eu ia ali, ó, felizão, meu primeiro carro, e eu gastando dinheiro naquele carro, irmão. Comprei usado e gastei. Mandei pintar, mandei colocar negócio no banco, mandei arrumar coisa de mecânica. E eu acho que eu gastei mais dinheiro do que eu paguei no carro, e quando eu vendi, ele valia menos. Mas dinheiro jogado fora. Mas tá bom, valeu, né? Valeu a experiência. Pode ser que alguém tenha olhado e falado assim: cara, botar um dinheiro numa propriedade dessa é jogar dinheiro fora. E seria, irmão. Seria se fosse outra pessoa que tivesse dado o conselho, mas é Deus falando. E aí, por mais esquisito que possa parecer, se Deus está te pedindo alguma coisa, você tem que fazer isso. Às vezes Deus pede para a gente coisas que a gente não entende. Às vezes é uma oferta que Ele manda você entregar. E você fala assim: não posso, porque eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. E a gente começa a fazer contas humanas. Às vezes Deus toca no teu coração para abençoar a vida de alguém. E você fica sem graça, se perguntando o que a pessoa vai pensar. Será que a pessoa vai receber bem isso? Será que ela não vai ficar constrangida, vai ficar com raiva porque eu estou doando isso? Irmão, se Deus está colocando no teu coração, pode parecer loucura, mas você tem que fazer. E aí, Deus fala com Jeremias, Deus fala com o primo dele, e as coisas começam a acontecer. Porque enquanto Jeremias está lá ouvindo a voz de Deus, o primo dele está sendo movido por Deus. Então, enquanto você está aqui ouvindo a voz de Deus, aquilo que você sabe que precisa fazer, Deus já está movendo o coração do outro lá. Eu não sei qual é o coração, mas eu sei que talvez o seu nome já esteja sendo citado em algumas mesas nessa hora. Tem gente que já tinha esquecido o seu nome e está lembrando o teu nome lá agora. Porque enquanto você toma uma decisão de obedecer a Deus aqui, Deus já toca lá os corações para que o teu nome seja lembrado. Para que os papéis que você precisa sejam assinados. Enquanto você dá um passo de obediência na direção do Senhor, Ele já vai trabalhando lá nos outros corações, irmão. Do mesmo jeito que aqui há uma sintonia entre Jeremias e o primo dele, e eles fecham o negócio, Deus vai fazer algo poderoso acontecer na sua vida. E se precisar tocar o coração das pessoas, Ele vai tocar, porque Ele é o nosso Deus. E esse Deus que fala comigo, é o Deus que fala contigo, é o Deus que falou com Jeremias, que falou com o primo dele, e que vai falar com quem for necessário. Deus faz. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E aí, a gente fica olhando para o texto e a gente fica se perguntando assim: poxa, mas Jeremias era um cara, né? Só vejo isso acontecer com Jeremias. Será, irmão? Jeremias ouve algo que parece uma loucura, mas ele faz. Só que quando a gente olha para a história de Abraão, vai dizer para mim também que não é uma loucura. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele vai. Ele vai. Parece uma loucura, irmão. Mas ele vai, ele aceita aquilo ali. Ele entende que é Deus que está falando e ele se move para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus chama o apóstolo Pedro, ele larga o barco dele para trás e ele vai atrás de Jesus. Irmão, pode parecer uma loucura para um monte de gente. Eu vou seguir um cara agora. Eu vou largar meu barco aqui para trás e vou seguir esse cara. Esse cara não tem nada. Esse cara não tem dinheiro, não tem nada para me oferecer. Podia parecer loucura, mas era um ato de obediência. Quando a gente olha para Mateus, ou Levi, né, como você queira chamá-lo, o cara estava lá na coletoria de impostos. Ele tinha tudo para ser o cara que menos deveria ter aceitado o chamado de Jesus. Porque como um cobrador de impostos, ele já era odiado pelos os israelitas. Então, estar agora junto com Jesus, é fato, todo mundo ia ter uma resistência contra ele para sempre. Só que ele larga tudo.
Ele abandona a vida que ele está vivendo e ele vai atrás de Jesus. Parecia loucura, mas ele faz. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor, ele tinha moral com o sinédrio. Mas de repente ele encontra com Jesus e ele entende que agora ele vai fazer o oposto do que ele vinha fazendo. E de perseguidor ele passa a ser perseguido. E agora o apóstolo Paulo é preso, ele é açoitado, agora ele sofre na vida dele, ele sofre naufrágio, agora ele sofre calúnias. Mas ele faz tudo isso em obediência. Pode parecer loucura, irmão. Então, se a gente for ficar aqui falando da Bíblia, a gente vai falar de vários exemplos de pessoas que tinham tudo para não ter obedecido à voz de Deus, mas obedeceram. Eu conheci um casal uma vez, né, que a mulher parou de trabalhar, ela falou assim, eu vou largar o meu emprego. Só que ela ganhava mais que o marido. E eles entenderam que era tempo dela largar, porque eles precisavam dedicar tempo aos filhos. E ela largou o emprego. E foi a partir desse exemplo que eu sempre falo isso quando eu vou falar para pais de adolescente. Existe a licença maternidade. Nasceu o bebezinho, a mãe fica um tempo em casa. Mas o bebezinho é a fase que dá menos trabalho. Dá menos trabalho. O tempo que a mãe está em casa é o tempo que o bebê dá menos trabalho. Quando chega a fase da adolescência, que é a fase que os adolescentes, os filhos mais precisam dos pais, normalmente é a fase onde os pais estão mais ausentes. Esse casal, eles tomaram uma decisão, porque eles entenderam que Deus tinha falado com eles. E ela largou o emprego, e ela foi ficar com os filhos, para poder dar assistência, para poder estar junto com eles. Que coisa linda, irmão. Você entender que Deus te deu uma recomendação. Ah, mas eu vou perder financeiramente. Mas você vai ganhar de outro lado. Porque nem tudo é dinheiro na vida. A sociedade diz isso para a gente é levado a acreditar. Olhando para a internet, para esse modo consumista que a gente vive, pode parecer que o dinheiro é tudo, mas não é. A presença é muito mais importante. Sabe, tem famílias sendo rachadas porque as pessoas estão em busca dos bens materiais, estão esquecendo dos seus próprios filhos, estão esquecendo dos seus próprios cônjuges. Está na hora da gente entender que tem coisas que Deus vai falar ao teu coração que pode parecer loucura, mas eu queria desafiar você a obedecer. Queria desafiar você a obedecer, porque mesmo que no momento pareça que nada vai mudar, lembra do tema dessa mensagem. Para Deus, isso não é difícil não, irmão. O que você precisa é facinho, facinho, facinho para Deus. Deus pode fazer. Mas vamos voltar para Jeremias. Jeremias convoca as testemunhas, igual Deus pediu. Convocou as testemunhas, assinou lá o termo de compra, sacramentou a compra, e aí Deus ainda fala para ele assim, ó, agora você vai colocar isso dentro de um jarro de barro. Por que tinha que colocar dentro de um jarro de barro? É porque na época, esse era o melhor método para você guardar um documento. Os achados de Qumran, depois você pode pesquisar na internet, são muitos livros ligados à Bíblia, ligados ao cristianismo, que foram encontrados numa caverna, eles estavam dentro de potes de barro, cerâmica. E ali, eles foram preservados por muitos e muitos anos. Milhares. Sabe por quê? Porque eles estavam dentro desse pote. Então, a melhor maneira de preservar um documento por muito tempo naquela época era colocar dentro de um jarro de barro. E Deus está falando isso para Jeremias, porque Deus está falando, olha, Jeremias, o que eu estou falando para você não é para agora. Isso vai acontecer lá na frente. Mas você tem que estar em posse desse documento. Guarda contigo a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Porque quando se cumprir, você vai poder provar para todo mundo que eu sempre estive no processo. Guarda contigo a palavra que eu liberei. Irmãos, existem pessoas que estão carregando palavras preciosas de Deus há muito tempo. Talvez aí do seu lado tenha alguém carregando uma palavra preciosa que o Senhor plantou no coração dessa pessoa. Uma palavra que foi liberada há anos atrás, mas essa pessoa continua acreditando. Será que você é uma dessas pessoas que continua acreditando na palavra que o Senhor liberou? Que continua guardando aquilo que foi sacramentado diante de Deus? Para que quando se cumprir lá na frente, você possa testemunhar. Existem pessoas que oram e se esquecem. E aí Deus atende a oração e a pessoa não lembra nem de agradecer, porque nem ela lembrava que ela tinha orado por aquilo. Lá no nosso PG a gente está anotando os pedidos de oração agora. Está registrado. Então, está ali, está anotadinho no caderno.
Aconteceu, está ali, para provar que nós estávamos orando. Está registrado. Quando Deus lança uma palavra sobre a tua vida, você tem que fazer isso, preservar. Foi por isso que Deus falou para ele, olha, coloca isso aí dentro desse jarro de barro. Lá na frente, quando tudo acontecer, as pessoas vão olhar para esse documento e vão falar, rapaz, foi na época do cerco que tu comprou esse negócio? Se valia 5 mil agora, vai valorizar, irmão. Aquilo que Deus liberou sobre a tua vida vai valorizar. Vai valorizar, irmão. E quando você entender o valor que tem para Deus, meu irmão, você vai dar cada glória a Deus, você vai dar cada salto de alegria, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é bom o tempo todo e Ele está liberando palavras sobre a nossa vida. E se Deus falou, então vai se cumprir. E aí, a gente olha lá no versículo 26 e no versículo 27, coloca de novo para mim lá, a gente vê algo interessante. Por quê? Estava no meio da dificuldade, a gente viu que Deus começou falando com Jeremias, ele estava preso. Aqui, de novo, está no meio de uma confusão, Jeremias está ali olhando, e ele fala, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Vou comprar terra e tal. E olha o que o Senhor fala. A palavra do Senhor veio a mim. Então, mais uma vez, Deus está falando com Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Olha o que Deus está falando com Jeremias. Ô Jeremias, eu sei que você está preso, eu sei que parece uma loucura o que eu estou te pedindo, mas deixa eu te lembrar de uma coisa, tem alguma coisa difícil demais para mim? Se Deus te fizesse essa pergunta hoje, o que você ia responder? Você que está perdendo a esperança aí de orar por cura, você que está perdendo a esperança de orar pela tua família, se Deus chegar para você hoje, e te chamar num canto e falar assim, vem cá, tem alguma coisa difícil demais para mim? Por que você está desanimado então? Nada é impossível ao nosso Deus. Com o poder dele, tudo se torna fácil, tudo. Não tem nada difícil para Deus e Ele quer fazer o impossível acontecer na tua vida, irmão. O problema é que a gente desiste. O problema é que a gente não sabe perseverar. O problema é que a gente fica dando ouvido para o que o diabo está dizendo. O problema é que a gente deixa o desânimo ocupar o espaço no nosso coração, que era da adoração. O espaço da adoração é inegociável. É para adorar, mas tem gente parando de adorar e começando a murmurar. Está na hora de você abrir o teu coração e falar, Senhor, eu creio, ainda que nada aponte como sendo algo provável, mas eu creio, ainda que as circunstâncias digam que não, mas eu creio. Lembra do profeta Abacuque? Irmão, as circunstâncias não podem definir nada. Se Deus está liberando algo sobre nós, nós temos que crer. Tem gente aqui que recebeu uma palavra de Deus e jogou isso fora. Desistiu. Parou de acreditar só porque o tempo passou. Irmão, guarda essa palavra num jarro de barro. Vai chegar o tempo que você vai abrir esse jarro, irmão. E a palavra de Deus vai crescer diante dos teus olhos. Você vai colocar a mão na bênção e você vai falar, valeu a pena. Valeu a pena esperar cada segundo. A história de Caleb é uma das histórias mais inspiradoras que a Bíblia traz. Caleb, ele ficou no deserto, sem merecer estar no deserto. Ele sai da terra do Egito, ele é um dos espias que traz um bom relatório, mas porque os outros contaminaram o coração do povo, ele tem que ficar 40 anos no deserto com o povo. E ele, quando vai tomar posse da terra dele, diz o texto que já tinham passado 45 anos. Ele é agora um senhor de 85 anos de idade. Só que sabe o que a Bíblia diz? E é uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia. Que a força dele era a mesma de quando ele recebeu a promessa. É como se Deus desse um pause na vida dele e fala, você não vai perder nada. Pode demorar para os outros, mas você vai aproveitar cada momento daquilo que eu liberei sobre a tua vida. A bênção do Senhor vai te alcançar, irmão. A mesma voz que criou céus e terra, é a voz que fala ao nosso coração e que libera algo sobre a nossa vida hoje. Vai acontecer, creia. Pastor, mas eu estou orando e nada muda. Vai acontecer, irmão. O tempo não define. Não é o tempo quem dita as regras, é o nosso Deus. E Ele não está preso ao tempo.
O nosso Deus está no controle de tudo. Você vai voltar a sorrir dentro da tua casa. A tua família vai ser um referencial. Não passou o tempo, você não jogou fora a sua vida como muitos pensam. Pastor, estou velho demais. Não. Você está na idade certa para aquilo que Deus tem para você. Pastor, passei por uma decepção muito grande, perdi coisas, perdi família. Deus vai reconstruir a tua vida. Deus vai fazer coisas poderosas na tua história. Pastor, a minha vida está passando e eu não consigo me livrar dessa enfermidade. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai fazer. Se a sua família está destruída, vai ser restaurada. Se o teu casamento parece que está ali se acabando, ele vai se reacender. Se os seus filhos pareciam que estavam perdidos, eles vão ser achados pelo Senhor. Se o teu ministério parecia que estava no fim, Deus vai trazer de volta um fogo para consumir tudo aquilo que há de impuro e purificar a tua vida e colocar você no eixo para que as coisas do Senhor se alinhem. Se a tua vida financeira estava bagunçada, meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer fazer algo grandioso na tua história. A palavra que Ele liberou, sabe, tem gente que acha que é loucura ser fiel ao Senhor, entregar o dízimo, entregar uma oferta. Tem gente que pensa que isso é loucura. Irmão, pode ser loucura para os outros, mas quando você entende um princípio, Deus, Ele abençoa a tua vida. Eu não estou aqui estimulando ninguém a entregar dízimo ou oferta para ser abençoado. O que eu estou dizendo para você é que o nosso Deus é fiel, e ainda que nós não mereçamos, ainda que nós não tenhamos o direito de cobrar isso, Ele nos abençoa. Ele faz o teu arroz durar mais no pote de arroz da tua casa, o teu gás dura mais tempo, a tua luz vem mais barata, você encontra a promoção que os outros não encontram, porque você é fiel ao Senhor, e Deus abre portas, e Deus coloca situações na sua vida para te abençoar, porque Ele tem algo poderoso para a sua vida. Eu queria pedir para a galera do louvor ir vindo aqui para frente, e eu queria ler para você algo que está no versículo 44. Sabe, eu falei muitas coisas aqui hoje, mas eu queria que você segurasse aí a palavra de Deus agora ao teu coração. Coloca o versículo 44 para a gente, isso está lá impresso já. Versículo 44, ele começa falando sobre tudo o que vai acontecer lá na frente. Mas eu quero pegar o finalzinho do versículo aqui. O texto diz assim, ó: eu os trarei de volta do cativeiro, declara o Senhor. Aquelas pessoas estavam presas, aprisionadas já na idolatria. Elas ainda seriam levadas para o cativeiro e se tornariam escravas de outra nação. Mas Deus está prometendo que algo lá na frente vai acontecer. Deus está liberando uma palavra dizendo o seguinte: eu, o Senhor, vou fazer. Algumas versões da própria NVI trazem o seguinte informação: em vez de eu os trarei de volta, diz assim: eu restaurarei a sorte deles. Palavra do Senhor. Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida hoje. Eu restaurarei a tua sorte. Eu trarei você de volta do cativeiro. Eu abençoarei a tua vida. Eu farei com que um milagre alcance a tua história, a tua casa. Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje. A pergunta é: você é capaz de ouvir essa palavra? Eu sei que você pode estar enfrentando um problemaço na sua vida, mas Jeremias também estava enfrentando um problemaço. Jeremias estava preso injustamente. Jeremias, além de estar junto com o povo que está sendo cercado pelo inimigo, ele é prisioneiro do próprio povo. Mesmo assim, Jeremias ouve a voz do Senhor e acredita em cada palavra que Deus está falando. Jeremias: compra essa terra. Se é o Senhor, eu vou comprar. Lembra de Pedro? Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Quem sabe essa é a noite que você vai falar isso para o Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo, então aquece o meu coração com fé, renova a esperança que está aqui dentro de mim. Talvez você já tenha parado de orar por muitas coisas que você queria, que você sonhava, e você foi desistindo.
Talvez as pessoas achem até engraçado quando você pede oração. E pode ser a mesma oração sempre. E a pessoa fala: eita, fulano não desiste, né? Sempre pedindo a mesma coisa. Que seja assim. Até o dia que o Senhor liberar o milagre. E aí todo mundo que acha uma loucura vai ter que olhar para você e falar: me ensina um segredo. E você vai dizer: não tem segredo. Está revelado para todo mundo. Busca o Senhor de todo o teu coração. Inclina o teu ouvido para Ele. Ouve a voz do Senhor e segue na direção da ordem dEle. Vai para o centro da vontade de Deus. Faz tudo o que Ele mandar. Fazendo ou não sentido aos teus ouvidos, faz tudo o que Ele mandar. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu queria te convidar a fechar teus olhos. Enquanto você faz isso, feche seus olhos e olha para dentro de você, eu queria que você fizesse uma autoanálise agora. E que você começasse a se perguntar: será que em algum momento você começou a duvidar que Deus faria? Será que em algum momento você começou a achar que isso era tão impossível que nem mesmo Deus faria? Será que em algum momento você desanimou e parou de orar? Eu quero que você comece a se lembrar de tantas coisas que você sonhou. Talvez quando você era mais novo você tinha um chamado missionário e você abriu mão disso. Talvez você tinha sonhos na sua vida pessoal e você os abandonou. Sonhos ministeriais e você desistiu deles. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje e Ele está te fazendo essa pergunta: tem alguma coisa difícil demais para mim? Será que eu não posso visitar agora o teu coração? Será que eu não posso visitar a tua casa? Se você entende que não tem nada difícil para Deus, se rende a Ele nesse momento. Começa a entregar a adoração a Ele. Fala: Senhor, eu creio. Senhor, eu acredito, Pai. Ainda que as circunstâncias tenham dito que não, mas eu continuo crendo. Senhor, eu quero renovar o meu voto contigo hoje, de crer de forma incondicional. Senhor, ainda que o meu próprio coração tenha tentado me fazer desistir, eu quero renovar a minha aliança contigo hoje, dizer que eu creio, e eu continuarei acreditando. Eu serei testemunho do teu poder para as nações. Eu creio que o Senhor há de liberar algo sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu creio em Ti, Pai. Você está fazendo essa oração? Então vamos adorar o Senhor. Entrega a adoração a Ele agora de forma cantada. Entrega o teu coração a Ele e deixa o Espírito Santo te conduzir nesse momento. E o que Ele falar, presta atenção. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes.
tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, a bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Deus está falando com você desde a hora que você saiu de casa. Tem orações que você fez que foram respondidas hoje aqui. Deus falou contigo no louvor, Deus falou contigo na palavra, Deus falou contigo no sorriso de alguém. E você precisa entender o que Deus está falando. E se você entender o que Deus está falando e você quer renovar com o Senhor esse voto de fé e dizer: Senhor, eu creio. Senhor, ainda que as circunstâncias digam que não, eu quero continuar com um louvor estampado nos meus lábios. Aliás, não apenas nos lábios, que o seu louvor esteja impresso no teu coração, porque ainda que roubem a tua voz, o teu coração exaltará o Senhor. Se você quer renovar com o Senhor esse voto de fé e dizer: Senhor, eu creio no impossível, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, e eu quero hoje te pedir perdão se em algum momento eu duvidei, se em algum momento eu desisti. Mas hoje eu quero renovar contigo essa aliança de fé e dizer que eu vou me manter fiel, obedecendo o Senhor em tudo, porque eu sei, Pai, que lá na frente o Senhor há de restaurar a minha sorte. Se essa é a sua oração, eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. A gente quer orar por você, a gente quer orar por aquilo que você está colocando diante de Deus. É o impossível para você? Para Deus é fácil. Para Deus é fácil. Para Deus é fácil. E Ele está te chamando, vem. Algumas pessoas já estão aqui na frente.
Já tem lágrimas derramadas aqui diante do altar do Senhor. Está faltando você, o Senhor está te chamando. Vem, meu filho, vem, minha filha. Eu quero renovar contigo essa aliança. Eu quero reavivar no teu coração a fé. Uma fé viva, verdadeira. O médico pode ter dito uma coisa, mas a última palavra vem do Senhor. O advogado pode ter dito algo, mas a última palavra vem do Senhor. Teus vizinhos podem ter dito algo, mas a última palavra vem do Senhor. A pessoa que te ofendeu pode ter dito algo que te machucou, mas a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Enquanto o Espírito Santo está trazendo algumas pessoas aqui à frente, você que pode, me ajuda intercedendo por essas pessoas. Se você se sente confortável, procura uma dessas pessoas aqui, ora por alguém, ora até por mais de uma pessoa se for preciso. Libera agora uma palavra de bênção, uma palavra de milagre sobre essas vidas. Sabe, é o Espírito Santo quem nos atrai à presença dele. É o Espírito Santo quem nos atrai. Não é o nosso poder, não é o nosso entendimento, é o poder de Deus. E o Senhor está nos convidando hoje para dar um salto de fé na nossa história, para crer mesmo quando todo mundo não crê, e com muito louvor exaltar o nome do Senhor. Na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Quando você saiu de casa triste, sem esperança, o diabo pensou que tinha vencido. O diabo pensou que tinha conseguido te derrotar. Ele achou que tinha encontrado um meio, mas o Senhor te atraiu para esse dia, para que a sua fé fosse reavivada no Senhor. E pelo poder do Espírito Santo, essa fé que é intransponível, essa fé que é capaz de mover montanhas, vai levar você a experimentar o sobrenatural de Deus. E nessa noite nós liberamos sobre a vida dos teus filhos, Deus, uma palavra de bênção. Como igreja, Senhor, nós nos unimos a eles nessa hora em oração. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça o impossível acontecer na vida deles. Pai, eu não sei, ó Deus, o que cada coração te pede, mas eu sei, Pai, que não há nada difícil para o Senhor. E enquanto nós estamos aqui orando, derramando as nossas lágrimas, o Senhor já está nos socorrendo, já tem resposta a caminho. E no teu tempo, Senhor, o Senhor vai nos mostrar aquilo, Senhor, que é a tua vontade sobre a nossa vida. Pai, nós guardaremos a tua palavra em um pote de barro, Senhor. Preservaremos a tua palavra em nosso coração, para que possamos testemunhar de tudo quanto o Senhor há de fazer. Abençoa os ministérios aqui representados, abençoa as famílias aqui representadas. Meu Deus, em nome de Jesus, cada vida aqui, ó Pai, diante do teu altar, que o Senhor manifeste o teu poder sobre eles. Nós os abençoamos nessa noite e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Dá aquele abraço que abençoa, aquele abraço de Jesus. Isso. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que essa não seja apenas mais uma noite, mas que o Senhor marque na nossa história um tempo de entendimento de que com Ele nós podemos vencer o impossível.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você continuasse em espírito de oração. Eu não posso sair daqui hoje sem fazer mais 2 perguntas. Talvez você entrou aqui hoje e nunca entregou sua vida para Cristo. Pastor, me convidaram para vir aqui hoje. Ou eu já estou vindo aqui há alguns dias. Eu nunca fiz essa oração. Como é que é esse negócio? A Bíblia diz que a gente tem que crer com o coração, mas a gente tem que confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor. É assim que nós somos salvos, crendo que Ele é nosso Deus, que Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Talvez você entrou aqui hoje, nunca fez essa oração, e hoje você quer fazer essa oração entregando sua vida para Cristo. Em algum momento, a maioria de nós já fizemos essa oração, e foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. Se você quiser tomar essa decisão hoje, ou se você estava afastado de Jesus e hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Eu queria identificar a sua vida e orar por você. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Cristo ou se reconciliar com o Senhor nessa noite? Levanta uma das suas mãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Pode levantar sua mão bem alto. Quero identificar a sua vida. Nós queremos entregar a tua história ao Senhor e pedir a Ele que Ele confirme o teu nome no livro da vida e que Ele dê paz ao teu coração e entendimento que você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, a vida daqueles, ó Deus, que nessa hora se rendem a Ti, dizendo: Pai, o Senhor é tudo para mim. Se em algum momento eu me afastei de Ti, se em algum momento eu coloquei as minhas vontades acima das Tuas vontades, eu Te peço perdão nessa noite. E com o perdão dos meus pecados, eu Te peço força, eu Te peço o Teu auxílio, para que eu possa caminhar um novo caminho, para que eu possa honrar o Teu nome e para que eu possa caminhar na direção da eternidade junto contigo. Confirma, Senhor, a minha decisão diante do Teu coração, porque eu Te amo e todos os dias da minha vida servirei ao Senhor, independente do que aconteça, eu Te servirei. Obrigado, Pai, por essas vidas. Abençoa, faz com que o Teu milagre as alcance e que em nome de Jesus essa noite fique marcada na mente e no coração dos Teus servos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Pode aplaudir o nome do Senhor, pode glorificar o nome do Senhor.